Esta história é real. Nomes e lugares foram modificados para preservar as suas identidades. Alyssa era uma adolescente de 16 anos, tímida e cristã. Ela vivia com sua família em uma propriedade rural na pequena cidade de Long Creek, no estado americano do Oregon. A família frequentava a igreja wesleyana de Long Creek todos os domingos, sendo devota da fé cristã, embora nem todos tivessem a mesma convicção. Seu pai, David, era um fazendeiro trabalhador e amigável, um homem de fé fervorosa que sempre conduzia orações em casa e ensinava às filhas a importância dos princípios cristãos. Maggie, sua mãe, por outro lado, não era uma pessoa de muita fé, sempre de mau humor e chateada com tudo ao seu redor. Vivia reclamando da vida na fazenda e da rotina familiar. Embora fosse uma boa mulher, sua relutância em se apegar à religião e sua insatisfação constante criavam uma barreira entre ela e o marido. Sarah, a irmãzinha de 8 anos de Alyssa, era doce e meiga, trazendo alegria para casa com a sua inocência e bondade. Seu sorriso iluminava qualquer ambiente, e ela adorava ouvir as histórias bíblicas que o pai contava. Já Alyssa, apesar de crescer em um lar cristão, não possuía uma fé inabalável como a do seu pai. Embora acompanhasse a família à igreja, seu coração frequentemente buscava algo além dos ensinamentos religiosos. Sentia-se atraída pelo desconhecido e muitas vezes questionava os princípios de fé que lhes foram ensinados. Esse desejo de explorar o proibido acabaria levando sua vida a um caminho perigoso e aterrorizante. Eles levavam uma vida simples e, tirando o mau humor de Maggie, desfrutavam de uma relativa paz. Mas tudo mudou em uma noite fatídica. Numa sexta-feira fria e chuvosa, Alyssa foi convidada para uma reunião na casa de uma colega da escola, a Samantha. Embora não fosse muito sociável, ela aceitou o convite, incentivada pela ideia de se aproximar dos colegas. Quando chegou, encontrou um grupo animado, jogando conversa fora e rindo, mas a noite tomou um rumo inesperado quando Samantha retirou de uma caixa empoeirada uma tábua, ouija que pertencia à sua avó materna, Grace. Grace havia falecido no ano anterior de uma morte misteriosa. Alguns dos empregados da casa encontrou Grace morta, de olhos arregalados, como se tivesse literalmente morrido de susto. Muitas pessoas naquela região comentavam que aquela senhora, desde jovem, era adepta às práticas de ocultismo. Alguns chegam a afirmar que toda a fortuna acumulada pela sua família seria resultado de pactos demoníacos. Que tal fazermos uma brincadeira assustadora? Sugeriu Samantha com um sorriso travesso. Alyssa hesitou. Seu coração bateu mais forte. Ela sabia que aquilo ia contra sua religião. Mas, diante dos olhares provocadores e dos desafios dos amigos, sentiu-se pressionada. Relutante, sentou-se ao redor da mesa. A princípio, tudo parecia uma brincadeira inocente. Os amigos riam enquanto faziam perguntas bobas. Mas, então, o ponteiro da tábua começou a se mover sozinho. Um frio sobrenatural tomou conta do ambiente. "Quem está aqui?" perguntou um dos garotos. As letras foram se formando, uma a uma. A, Z, A, K, E, L. Azaquel. O silêncio se instalou. Alyssa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela tentou se afastar, mas algo parecia prender ela ali. Uma presença invisível pesava sobre o cômodo. Os amigos se entreolharam, nervosos. De repente, a vela que iluminava o centro da mesa se apagou sozinha. O grupo gritou. Em meio ao pânico, empurraram a tábua para longe, encerrando a sessão, mas o mal já havia sido libertado. Alyssa estava apavorada, pois ela sabia que havia praticado algo contrário à sua religião, que proibia consultar os espíritos. Ainda assombrada, pediu a um jovem garoto da sua escola que a levasse para casa. Quando ela chegou em casa, o relógio já marcava 23 horas.
Ela desceu do carro, abriu a porta da sua casa, entrou e foi até a cozinha beber um copo de água antes de se deitar. Mas aquela sensação de peso e arrepio não a deixava em paz. Era a impressão de algo muito sinistro estava andando junto com ela, desde que ela ouviu aquele nome, que ela nem conseguia pronunciar. Mas aquele nome de Azaquel ficava martelando na sua mente. Alissa balançou a cabeça tentando se livrar daquela horrível sensação. Quando ia sair da cozinha, ela deu um esbarrão em seu pai. No mesmo instante, ela deu um grito de medo e deixou o copo cair no chão. O seu pai David a abraçou e perguntou se estava tudo bem. Alissa balançou a cabeça e com um sorriso assustado. Disse que não viu seu pai chegar e apenas se assustou. David, que era um homem devoto, sentiu que havia algo de estranho com a sua filha. Era como algo escuro estivesse à espreita. Mas David achou que era somente o cansaço daqueles dias, pois fazia muitas semanas que ele estava trabalhando até tarde para finalizar a colheita das uvas, onde ele e alguns vizinhos sobreviviam da produção de bebidas, geleias, vinagres, sucos e licores. Antes de chegar o inverno, estes produtos eram vendidos em todo o estado do Oregon. Nos dias seguintes, estranhos acontecimentos começaram a atormentar Alissa e sua família. Tudo começou de maneira sutil. Objetos mudavam de lugar sem explicação. Luzes piscavam sem motivo. O gato e o cachorro da família, normalmente tranquilos, rosnavam para cantos vazios. Depois as coisas pioraram. Alissa acordava no meio da noite com arranhões inexplicáveis nas pernas. Sussurros ecoavam pelos corredores e uma sombra se movia nos cantos da casa. Sarah, sua irmãzinha, começou a ter pesadelos terríveis. "Tem um homem mau no meu quarto", Alissa disse ela, com olhos arregalados de medo. A cada noite os fenômenos se intensificavam de maneira assustadora. Portas batiam sozinhas no meio da madrugada, mesmo quando não havia vento. Sussurros sinistros ecoavam pelos corredores, vozes distorcidas que chamavam pelo nome de Alissa. Os espelhos da casa começaram a rachar sem explicação, e sombras se moviam pelos cômodos, como se algo estivesse sempre à espreita. Sarah acordava chorando, dizendo ter visto uma figura alta e encapuzada parada ao pé de sua cama, olhando para ela. Alissa sentia mãos invisíveis tocarem seus ombros no escuro, e seu quarto era invadido por um cheiro pútrido, como carne podre. A mãe, aterrorizada e cada vez mais nervosa, tentava encontrar explicações racionais, mas o seu pai David já sabia que algo maligno habitava entre eles. Na noite em que tudo atingiu o auge, Alissa acordou gritando. Tivera um pesadelo terrível. Via sua mãe possuída por uma presença demoníaca, rindo de maneira macabra. Seu grito acordou a família inteira. Foi então que decidiram pedir ajuda ao pastor Peter, um homem de fé inabalável da igreja local, conhecido por seu trabalho de libertação espiritual. Peter já havia enfrentado casos de manifestações demoníacas antes, ajudando famílias aterrorizadas a se livrarem de presenças malignas. Ele realizava orações de libertação em casas assombradas, jejuava por aqueles que estavam sob opressão espiritual e conduzia exorcismos com coragem e autoridade divina. Sua reputação se espalhara pela região, pois muitos que buscaram sua ajuda testemunharam curas, visões de luz em meio à escuridão e uma paz indescritível após suas intervenções. Quando ouviu a história de Alissa e sua família, souberam imediatamente que estava diante de um grande embate espiritual e não hesitou em agir. Na noite marcada, Peter chegou com sua Bíblia e um frasco de óleo ungido. A casa parecia mais sombria do que nunca. As paredes rangiam como se estivessem respirando e um cheiro de enxofre impregnava o ar. A sala de estar, onde a família se reuniu, estava tomada por uma escuridão opressiva, como se a própria casa rejeitasse a presença da luz divina. Quando Peter começou a orar, uma corrente de vento atravessou o cômodo, apagando as luzes e lançando sombras com aparência retorcidas nas paredes. O chão vibrava levemente,
e sussurros distantes pareciam se formar entre as tábuas do assoalho. As janelas tremeram como se algo invisível tentasse entrar ou sair. A tensão no ar era sufocante e o terror nos olhos da família era evidente. Então, um som profundo e gutural ecoou da cozinha como se algo estivesse se arrastando pelo chão. A temperatura despencou e a sala mergulhou em um frio sepulcral. O mal estava ali, observando, esperando o momento certo para atacar. "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", declarava o pastor Peter com voz de autoridade. De repente, o vento soprou forte lá fora. Raios cortavam o céu. Uma tempestade se formou do nada, com nuvens escuras como se o céu fosse cair. O ambiente da casa estava cada vez mais denso e pesado. Uma presença maligna se manifestava. Foi então que Meg, a mãe de Alyssa, soltou uma gargalhada sombria. Sua expressão se transformou em algo monstruoso. Seus olhos ficaram negros como a noite. Uma voz horrenda escapou de seus lábios. "Esta casa me pertence. Vocês abriram o portal e eu não sairei." A família gritou, paralisada de horror. Peter, no entanto, manteve-se firme. "Em nome de Jesus Cristo, ordeno que você deixe esta casa." A mãe de Alyssa foi lançada ao chão, contorcendo-se. Uma força invisível a arrastou pelos cabelos até o centro da sala. Alyssa e seus amigos me chamaram. Eles abriram um portal, por onde eu passei bradou a voz demoníaca. Diante do medo e pavor de Alyssa, o espírito demoníaco ainda dizia: "Eu gostei de você, menininha. Você tinha um brilho diferente daqueles outros jovens, e resolvi me encostar em você. Agora sua casa é o meu lugar, e não vou sair." A culpa esmagou Alyssa. As lágrimas escorriam por seu rosto. Mas Peter continuou suas orações, clamando pelo poder de Cristo. Alyssa aos prantos perguntava por que ele estava ali. O espírito maligno, em meio a gargalhadas, dizia: "Você e sua mãe nunca realmente acreditaram que eu existia. Sempre acharam que seu pai era um fanático." As risadas aumentavam cada vez mais enquanto Alyssa caía de joelhos, suplicando por Jesus Cristo. David e o pastor Peter oravam incessantemente, clamando pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo para que aquele mal deixasse aquele lugar. As horas de orações e clamor de David e o pastor Peter pareciam intermináveis. O ambiente ficou insuportável. Os gritos aumentaram. As janelas se estilhaçaram. Mas de repente uma luz brilhante invadiu a casa. Um último grito ecoou na escuridão, seguido pelo silêncio absoluto. Meg caiu no chão, exausta. O mal havia sido derrotado. Naquela noite, a família inteira se ajoelhou e fizeram uma aliança com Jesus Cristo, prometendo nunca mais se afastar da fé. Alyssa, soluçando, jurou jamais brincar com as forças das trevas novamente. David, soluçando copiosamente, ele sentia culpa, pois, nestes últimos meses, ele estava trabalhando demais e foi deixando de lado as orações e os jejuns. Desde aquela noite em que ele viu a sua filha na cozinha, sabia que havia algo errado. Nos dias seguintes, a paz retornou à casa. Os estranhos fenômenos cessaram. O terror finalmente se foi. Mas as cicatrizes daquele evento nunca seriam esquecidas. Durante vários meses, o pastor Peter continuou visitando a família, trazendo consigo o grupo de oração da Igreja Wesleyana de Long Creek. Eles realizavam cultos dentro da casa, entoando cânticos e orações de libertação, certificando-se de que nenhuma presença maligna restava naquele lar. A cada visita, o pastor Peter ungia os cômodos com óleo de unção e proclamava passagens bíblicas, reforçando a proteção espiritual do ambiente. Meg, ainda fragilizada pelos eventos, recebia orações constantes para garantir que estava totalmente livre da possessão demoníaca. Em algumas noites, durante os encontros de oração, um frio estranho percorria a casa e sombras pareciam se mover nos cantos, como se resquícios da escuridão ainda tentassem resistir. Mas a fé inabalável do pastor e dos intercessores e de David era maior,
E aos poucos, a luz de Cristo preencheu cada espaço, dissipando qualquer vestígio do mal. A família, agora mais unida e fortalecida espiritualmente, manteve uma vida de oração constante, sabendo que a batalha contra as trevas não era algo a ser negligenciado e que o mal nunca descansa. O testemunho deles passou a servir de alerta para muitos na comunidade, reafirmando que somente a fé verdadeira e uma vida de conduta cristã pode proteger contra as forças ocultas que espreitam na escuridão. A família passou a testemunhar o ocorrido, alertando todos que ouviam sua história: não brinquem com o que não entendem. Somente Jesus tem poder sobre as trevas. Você que está ouvindo esta história, nunca brinque com objetos ou algo que pertença a espíritos das trevas. A Bíblia Sagrada traz instrução para nos proteger e proteger a nossa família. No livro de Levítico, capítulo 19, versículo 31, diz assim: não se tornem impuros procurando os que consultam os mortos, nem os que procuram adivinhar o futuro, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E em Deuteronômio capítulo 18, nos versículos 10, 11, 12, diz assim: não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Mesmo que você não conheça a palavra de Deus, nela está contida as leis espirituais que, ao serem desobedecidas, podem trazer consequências espirituais terríveis. Se você está gostando do canal, deixe um comentário, se inscreva, curta e compartilhe.